Olá, eu me chamo Gabriel Santos Batemarque de Oliveira, faço parte do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSC Campus Gaspar e agora eu vou dar continuidade ao nosso mini curso introdutório de Excel. Bom, primeiramente o Excel, lembrando do capítulo anterior, ele é uma ferramenta disponibilizada pela Microsoft e ela é paga. Você tem que ter uma licença da Microsoft para poder fazer uso das ferramentas dela. Muitas instituições acabam disponibilizando essa ferramenta naturalmente, e sempre existem outras alternativas que são gratuitas, por exemplo. Mas como esse curso é de Excel, que é voltado mais para o uso cotidiano dentro de um escritório, então a gente vai usar a ferramenta original. E no caso, depois que você compra e adquire a licença, basta você baixar e instalar e vir ao menu iniciar do Windows e pesquisar por Excel. Bom, o Excel, ele, como faz parte do Office e a Microsoft está sempre dando updates nele, ele sempre vai ter uma série diferente. Uma série que eu digo seria um ano de publicação. Por exemplo, este que eu estou usando no caso é o Office de 2016. Então todas as ferramentas que eu baixei do Office é do ano de 2016. Por exemplo, o meu Word, ele também vai vir da mesma série deste Excel que eu estou usando, que é o de 2016. E agora, aqui dentro, vale a ressalva que também tem vários anos, por exemplo, eu acho que o mais atual, inclusive, é o de 2022, que é o ano passado. E para criar o seu primeiro projeto em Excel, sua primeira planilha, no caso desta série que é de 2016, aqui ele tem alguns templates prontos, só que a gente, como estamos partindo do zero, a gente vai começar realmente do zero. Então a gente vem aqui em pasta de trabalho em branco. Clicando aqui já vai gerar essa tela para a gente, que é uma planilha, que não está pronta, ela está bem crua na verdade. E a partir daqui. E também esse processo vai ser um pouco diferente dependendo da versão que você está usando. Por exemplo, se eu não estiver enganado, de 2010, a partir do momento que você pesquisa por Excel e cria e clica no aplicativo para ele abrir, ele já vai abrir uma planilha em branco. Ele não vai vir nesta tela de arquivo, por exemplo. Ele já vem a planilha montada em branco, toda com layout e normal. Vale a ressalva que esse aqui, como ele é um pouco mais recente que o de 2016, ele tem um layout mais moderno, otimizado e tudo mais. Mas geralmente o que vai mudar é só questão estética. Por exemplo, esse menu aqui. E tá, aqui dentro do Excel agora a gente tem essa cara. A gente se depara com isso. E aqui a gente percebe que são muitas colunas. E alguns atalhos rápidos aqui que são importantes saber. Por exemplo, sempre quando a gente clicar numa célula, aqui sempre vai mostrar a coordenada que a gente se encontra atualmente. Por exemplo, se a gente clicar nessa aleatória aqui, no caso aqui eu selecionei duas, mas clicando só em uma, aqui ele mostra qual célula que a gente está. Aqui a gente no caso está na M37. Aqui a gente tem as barras de rolagem para baixo, no sentido da vertical e horizontal. E para a gente ver as extremidades da nossa planilha, até onde ela vai, basta segurar a tecla Ctrl, fica ao lado do Windows, e a partir das setas a gente se direciona. Por exemplo, a gente está na extremidade, que a gente está na ponta da tabela em si, que é um A, que seria a nossa primeira célula. Então, segurando o Ctrl e apertando a tecla da direita, a gente vai correr a tabela inteira para a direita. Então aqui agora a gente está na XFD. Pressionando Ctrl e apertando a seta para baixo, a gente vem para mantendo na XFD e agora descemos para a... essa aqui é a extremidade, que é a 104 mil... Não é 104 mil, é 1 milhão, é este número bem grande. E segurando Ctrl e voltando para a direita, agora a gente está na coluna A, que é a primeira coluna da tabela, e continuamos naquele número gigantesco. Segurando o Ctrl e apertando cima agora, a gente se direciona novamente para o início da tabela. Vale a ressalva também que a gente sabe que os números são infinitos, então, por exemplo, aqui sempre vai seguindo nessa sequência as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a ordem crescente que todos conhecem. Só que como o alfabeto não é infinito, a partir do momento que a gente chega na última letra, ele começa a repetir a primeira letra e mudar a segunda, por exemplo. Aqui, depois do Z, a gente vai para o A, em seguida vem o AB, AC, e assim até que a gente chegue no XFD, que depois que a gente terminar de correr todas com a segunda letra e com a primeira, alterado tipo Z e Z, começam três letras em si. E sabendo disso, agora a gente vai começar a realmente mexer um pouco dentro da planilha.
algumas aplicações reais que a gente pode fazer com ela, por exemplo. E o que a gente quer fazer aqui primeiro, vamos fazer algo simples, tipo controle de notas de alunos. Por exemplo, aqui a gente vai colocar alguns nomes, algumas notas, o curso que o aluno está cadastrado e inserido, porque no final o Excel é basicamente isso. Ele serve para controle de dados. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar o nome, aqui a gente coloca a idade do aluno, aqui a gente coloca o curso, aqui a gente coloca a nota 1, vamos voltar aqui, a nota 1. E clicando aqui nessa barra a gente sempre consegue alterar, tá? Tipo, por exemplo, se a gente está aqui nessa célula e clicou nessa barra, a gente consegue alterar o conteúdo dentro da célula. Tipo, se a gente colocar 66, ele vai preencher o 66, que seria a mesma coisa que a gente clicar aqui direto e escrever os mesmos 66. Isso é um negócio que vale a ressalva, porque esta barra aqui é muito mais fácil para você se direcionar a partir dela, quando você clica na célula, do que sempre ficar clicando e alterando. Agora aqui a gente vai para nota 2. Geralmente a gente vai usar essa barra quando for alterar um conteúdo dentro. A nota 3. A nota 4 e a média do aluno. Ok. Nome. Nosso primeiro aluno vai ser o Gabriel. O segundo aluno vai ser o João. O terceiro, o José. E o quarto a gente coloca o Pedro. Idade, a gente vai chutar alguns números aleatórios, sei lá, 19, 18, 20, 21. Curso. ADS, como é o curso que está sendo gravado esse mini curso, todos são do ADS. E aqui, nota 1. A gente vai chutar alguns números aleatórios agora, por exemplo, 8, 6, 4, 7, 9, 3, 9, 1, 4, 9, 8 e 8 também. Aqui a gente coloca, por exemplo, 7, 5, 6, 10. E agora chega na média. Antes da gente realmente mexer com a fórmula, que é uma das coisas que a gente mais vai usar no Excel, que são as coisas que mais dão destaque nele, por exemplo, a gente vai querer, por exemplo, deixar essa tabela um pouco mais bonitinha, né? Tipo, que assim são apenas dados crus numa planilha, querendo ou não, feia. E aqui alguns atalhos do Excel que a gente pode usar, por exemplo, a gente quer colocar um título para essa nossa tabela. A gente pode clicar aqui na coluna, na linha 1, em cima do numeral mesmo aqui, clicando com o botão direito do mouse, a gente vai vir inserir, e ele vai inserir uma linha acima. E aqui agora um recurso do Excel que é muito legal e importante, é quando a gente consegue mesclar células. Por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, mesclar e centralizar, tendo selecionado todas essas, basta selecionar a primeira e arrastar até a qual você quer. Clicando aqui em mesclar e centralizar, ele vai deixar como se fosse uma grande célula em branco. E a partir disso aqui a gente consegue colocar um título tipo controle de notas. Ok. Tendo isso, agora a gente também pode utilizar na questão das bordas, porque aqui está com a borda padrão do Excel. E se a gente clicar aqui nesse quadradinho, na setinha ao lado dele, a gente clica aqui em todas as bordas, ele vai ter um destaque, né, em todas as bordas, todas as células selecionadas. Aqui a gente também consegue alterar o texto, como por exemplo deixar em negrito, itálico, grifado, e a cor do texto, isso aqui a gente vai mexer daqui a pouco. Por exemplo, o nosso título, a gente quer deixar ele mais em destaque para a gente saber do que se trata aquela tabela. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, num Arial 14. E, nossa, cometi um pequeno erro aqui, desculpem. É Arial a fonte e 14 é o tamanho dela. Perfeito. E a gente também vai deixar em negrito. Certo, agora que está com bastante destaque, a gente quer colocar essas aqui, que são nossos subtítulos, um pouco abaixo daquela. Então aqui a gente pode colocar o nosso Arial, só que 12. Perfeito. E agora a gente vai estilizar a tabela como um todo. Por exemplo, se a gente selecionar ela inteira aqui e vir aqui neste marcador, na setinha ao lado dele a gente seleciona uma cor. Aí a gente não vai querer nada de muito destaque, nem nada muito ofuscado, então a gente vai colocar um cinza mais clarinho, por exemplo este daqui.
Alterar a cor da fonte. Basta selecionar toda a tabela, como na real vou deixar o título de fora. A gente seleciona todo o conteúdo. E aqui com esse A com o risco colorido embaixo, a gente clica na seta ao lado e vamos colocar um azul mais forte para dar destaque na tabela em si. Tá, partindo daqui agora a gente vai entrar na das principais aplicações do Excel. Mas antes disso, vale a ressalva que o Excel, a gente aprende muito ele realmente mexendo, tá? Fuçando. Por exemplo, aqui a gente tem vários menus. Tem o inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda. Que aqui você consegue direto contato com o próprio suporte da Microsoft, dependendo da versão que você está usando. Por exemplo, se a gente clicar aqui em ajuda, ele vai abrir um menu de pesquisa e aqui a gente consegue pesquisar. Tipo, pesquisar uma fórmula que é muito usual nos dias, que são tipo, no caso, PROC-V, que não é nada mais nada menos que procurar verticalmente, e aqui ele vai te dar algumas pesquisas relacionadas com os resultados da pesquisa. E agora aqui na média, tá. O Excel tem a funcionalidade basicamente de facilitar a nossa vida. Então, para a gente não ter que ficar fazendo essa fórmula sempre na mão, desgastando, a gente precisa fazer ela pelo menos uma vez. Como é uma fórmula? Como que o Excel faz para identificar que é uma fórmula? Pelo sinal de igual, que vai anteceder a escrita da própria fórmula. A gente vai clicar aqui em cima agora para continuar daqui. E tá, como a gente quer uma média, o cálculo da média funciona como? Eles são as nossas notas somadas e divididas pela quantidade de termos. Ou seja, como aqui a gente tem 4 notas, a gente vai somar cada um desses itens e dividir por 4, por exemplo. Aqui então a gente vai pegar a soma desses itens, então a gente pode selecionar, por exemplo, aqui, somado com aqui, somado com a nota 3 e mais a nota 4. Então a gente vai fechar o parênteses. O parênteses basicamente aqui neste caso ele serve para dar destaque na equação. Basicamente assim o Excel vai enxergar que dentro do parênteses é algo de destaque, então precisa ser feito primeiro. Assim como uma expressão matemática normal. Para dividir no Excel, a gente vai colocar o caractere barra, que assim como na programação e outros recursos, o barra ele caracteriza a divisão, que é o nosso algarismo, não algarismo, tipo o nosso símbolo representante da divisão. E como são 4 notas, a gente vai colocar o 4 e pressionar Enter. A partir disso, ele vai calcular a soma dos 4 termos e dividir por 4, resultando na nossa média. Aí você me pergunta, tá, mas eu vou precisar fazer isso para cada um desses alunos? Não é meio massivo, cansativo e tudo mais? E não, você não vai precisar fazer isso. Porque aqui quando você clica na célula, ela vai ficar auto-selecionável. Pegando ela deste menuzinho e arrastando para baixo, ele vai autocompletar as células de baixo baseada na célula selecionada. Então, por exemplo, a gente arrasta aqui. Ao soltar, ele vai completar com as médias já feitas pelo cálculo da de cima, completando as de baixo. Assim, já tendo as médias prontas e não precisando ficar fazendo na mão, assim, algo maçante, cansativo e tudo mais. E este foi mais uma videoaula do nosso curso de introdução ao Excel. Vale lembrar que este é um curso realmente introdutório, nele não tem a finalidade de fazer com que você saia daqui craque do Excel, nem nada. Apenas que você conheça a ferramenta, saiba um pouco das usabilidades delas e tudo mais. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, e um forte abraço, e até o próximo capítulo do curso.